Bem, turma, hoje a gente, para dar continuidade ao assunto colocação pronominal, nós vamos trabalhar o nosso segundo momento no que diz respeito ao segundo caso, que é a ênclise pronominal. O que é a ênclise pronominal? É justamente quando o pronome aparece após o verbo. Ênclise, ligados por hífen. Eles são ligados por hífen. Quem é que estão ligados por hífen? Pronomes e verbo. No caso vai ser primeiro o verbo, depois o pronome. Porque essa ênclise diz o seguinte, vai ser o verbo, depois o hífen e depois o pronome. Se eu disser assim, ó, procura-se alguma coisa, procura-se, nós temos o verbo, que é o verbo procurar, e temos o se, que é um pronome pessoal, do caso oblíquo, na sua terceira pessoa do singular. Então, aqui é o pronome. Então, ligado, olha, observe, tem um tracinho aqui, que nós vamos chamar de if. Então, verbo, primeiro, depois o pronome. Então, nós temos o que aqui? Nós temos uma ênclise pronominal, ok? Uma colocação enclítica, que nós vamos chamar de ênclise pronominal. Isso aqui só é um exemplo preliminar para antecipar o nosso trabalho. Então, é interessante que nós saibamos que, apagar aqui para não complicar muito, que nós saibamos que essa colocação pronominal só é feita com base nos pronomes pessoais do caso oblíquo, que são primeira pessoa do singular o mi, segunda pessoa do singular o ti, que é o te, terceira pessoa do singular, que é o se, que nós chamamos de li, a e o. Então, singular, primeira, segunda e terceira pessoas. No plural, primeira pessoa do plural, nos, sem o acento é nos. Segunda pessoa do plural, vos, também sem o acento é vos, com acento é vós. E as terceiras pessoas do plural são se, lis, as e os. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Todos, essa relação toda se refere a pronomes pessoais do caso oblíquos. Nós vamos trabalhar isso aqui, essa ênclise, somente com oblíquos, viu? Pronomes oblíquos. Bom, bem, aqui nós já trabalhamos a próclise, isso. Agora estamos trabalhando a ênclise. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, trabalharemos a mesóclise, ok? Que isso aí, momentaneamente, não vai nos interessar. O que nos interessa é a ênclise, que é o pronome depois do verbo ligado por if. É o verbo mais o if mais o pronome, ok? É essa colocação aqui, ó. Verbo, hífen e pronome. Verbo, hífen e pronome. Ok? Então vamos lá. As regras da ênclise. Início de frases. Nós não podemos, a regra diz o seguinte, nós não podemos, muita atenção, nós não podemos iniciar frase, período, oração, enunciado nenhum com pronome pessoal do caso oblíquo. Nunca devemos começar enunciados, falados ou escritos, usando pronomes pessoais do caso oblíquo. Viu? Não podemos. Se fizermos isso, estamos errando. Se nós fizermos assim, ó, me chame, a gente costuma
costuma falar me chame. Se você acordar primeiro do que eu, me chame. Agora ele está correto. Ou chame-me. Agora, se você começar com isso aqui, chame-me. Esse me chame é errado. Esse me chame aqui não é correto. É ele no início, não pode. Ao invés de me chame, tem que ser chame-me. Ok? Então, ó, início de frases. Chame-me ao acordar. Chame-me se acordar primeiro do que eu. Então, não podemos nunca, lembre isso nos seus escritos, nas suas cartas, nas suas redações, nas suas formulações de frases, ok? Você não pode começar frase nenhuma com pronome pessoal, no caso, oblíquo, só com o oblíquo. Você não pode, viu? Se você fizer, está fazendo, eu não digo errado, mas de uma forma diferente do normal, ok? Então vejam só, início de frases, todo início de frase, devemos começar com pronome, com o verbo, primeiro o verbo, depois o pronome. Então aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o pronome. E aqui nós temos o hífen que liga. Então, esse verbo ligado a esse pronome, mas ligado a esse pronome, através do hífen, nós vamos chamar de colocação enclítica ou enclis pronominal. Por que que nós estamos colocando esse si após o verbo? A regra diz, não se pode começar nenhum escrito, nada, frase falada ou escrita, começando com pronome oblíquo. Não se pode. Cuidado, muito cuidado, que isso aí pega, viu? Não se pode. Então, compra-se livros. Então, aqui nós temos o início de frase. Estamos iniciando a frase, então esse se não pode ficar antes do compra. Porque não podemos começar frases quaisquer com o pronome oblíquo. Ok? Aqui, vai-se é o verbo ir, mais o pronome se ligado por hífen. Então, aqui, vai-se à noite. Quer dizer, a noite está chegando ao seu final. Vai-se à noite. Então, o verbo ir, ligado pelo pronome se, que é o oblíquo, através do hífen. Está iniciando, não está iniciando? Vai-se à noite, aí você pode falar algumas coisas, escrever algumas coisas. Porém, se começou, não pode dizer se vai à noite. Você não pode dizer se vai. Se você disser assim, você está iniciando, fazendo um enunciado com seu início através de um oblíquo. E não podemos trabalhar o oblíquo no início de enunciados quaisquer. Quer seja falado, quer seja escrito. Deu para entender? Então a colocação enclítica atinge essa primeira regra que diz início de frases, de períodos quaisquer, de enunciados quaisquer. Não se pode usar o pronome no início. Ok? Primeiro verbo, a regra é essa. Ó. Verbo mais hífen mais pronome, ok? Isso aqui vamos chamar de tabela, né? Verbo mais hífen mais pronome. Então, todos têm que ser ligados por hífen. Primeiro caso. Segundo caso, gerúndio não é antecedido da partícula em. Nós vimos lá no primeiro caso, na próclise, que quando o em aparece antes do verbo no gerúndio, aí pode ser em se tratando, em se tratando, em se referindo. Porque nós temos um gerúndio, lá nós temos o gerúndio, mas antes nós temos a partícula em, viu? Nesse caso aqui, o gerúndio vai ser antes do em.
lá no caso da próclise, o en aparece antes do gerúndio. Se o en aparecer antes do gerúndio, aí é uma próclise. Mas quando o en aparece depois, auxiliado pelo si, tem que ter o si. Se eu disser assim, em si, tratando, aí aparece o gerúndio e o pronome antes, que vai ser a colocação procrítica. Mas aqui não. Primeiro nós vamos ter o gerúndio e depois nós vamos ter o en. Por exemplo, procura-se, estais procurando-me. Por quê? Porque esse gerúndio não está antecedido do en. Não tem o en. Pronto, resumo da história. Lá na próclise tem o en. Se tiver o en, aí a posição é proclítica. Sem o en, a posição é enclítica. Aqui eu digo, ó, estais procurando-me. Nós temos o verbo procurar e aqui nós temos o me. Não tem o en. Aqui diz, ó, gerúndio não antecedido de en. Se tiver antecedido de en, vai ser o quê? Próclise. Eu pude dizer assim, em se tratando, porque temos o en. Mas sem o en, a colocação vai ser enclítica. Vai ser enclítica, porque não tem o en. Então aqui veja só, estais procurando-me. Nós temos o gerúndio e nós temos o pronome. Então, isso aqui nós vamos chamar de colocação enclítica. É a ênclise pronominal. Vendo aqui no outro exemplo, nós temos o verbo vender, que é vendendo no gerúndio. Aqui é o gerúndio do verbo vender. Mais o si. E não temos a partícula em. Ok? Nós não temos a partícula em. Se tivesse o em, repito, seria uma próclise. Mas não temos o em, então é uma ênclise. Vendendo-se. Ok? Se tivesse o em aqui antes, esse si pularia para cá. Ficaria em si vendendo, que fica até esquisito, né? Mas aqui não, aqui é o gerúndio normal e o si. Então, gerúndio do verbo vender e o pronome. Então, aqui nós temos uma ênclise pronominal. Quer dizer, o verbo ligado, o pronome ligado ao verbo através do if. Primeiro o verbo no gerúndio, depois o pronome. Ok? Deu para compreender a diferença na questão do gerúndio? O gerúndio também pode apresentar a próclise. A próclise é o pronome antes do verbo. Mas somente quando na frase aparecer a expressão em. Ok? Se aparecer a expressão em, o pronome pula para frente do verbo. Se não tiver o em, o pronome pula para depois do verbo ligado por hífen. Se ele tiver o em e esse pronome pular para antes do verbo, nós temos uma próclise. Se não tiver o em, esse pronome imediatamente ficará depois do verbo ligado por hífen, porque temos uma ênclise. Compreenderam? Bem, aqui nós vamos para o nosso próximo trabalho. O imperativo afirmativo. O que é o imperativo, pessoal? O imperativo é justamente as frases, as expressões que dão ordem, que fazem pedidos, ou que mandam. São frases que mandam, são situações que mandam, que ordenam. Aí nós vamos chamar de imperativo. A gente dizer, alguém está muito imperativo.
Por quê? Porque alguém manda. O imperador, por exemplo, o rei, o imperador não manda, por isso que a gente chama de imperativo. Ele manda, o rei manda. Então, é mandado, é ordem e também é pedido. Então, aqui, por exemplo, se eu disser assim, cale-se, aqui está tendo uma ordem. Não é isso? Então, toda vez que a frase aparecer no imperativo afirmativo, está afirmando. Viu? Afirmando. Cale-se. Aqui está mandando. Nós temos o verbo e nós temos o pronome. Então, aqui nós temos o quê? Uma enclis pronominal. Ou pronome na posição enclítica. Ok? Porque aqui está aparecendo o quê, pessoal? Uma ordem. Cale-se. Cale-se, por favor. Aqui esse por favor é assim, tipo uma ironia. Vamos ver aqui no próximo exemplo. Chame-os para dentro. Pode ser um pedido e pode ser uma ordem. Não é isso? Ou pode ser um mandado. Mandado, ordenando, pedindo alguém para chamar outros. Não é isso? Então, aqui nós temos o que? O verbo, do verbo chamar, e aqui eu tenho o pronome pessoal do caso oblíquo, da sua terceira pessoa do singular. Os, chame-os. É a mesma coisa dizer, chame Maria e José. Chame-os. Então, aqui nós temos uma enclis pronominal, porque temos o verbo do imperativo. Então, esse verbo no imperativo é ligado pelo pronome através do hífen. Okay? Chame-se para dentro. Ou é uma ordem, ou é um pedido, ou é um mandado. Nesse caso, ou desses três casos, nós dizemos que a frase está no imperativo afirmativo. Aqui nós temos outro caso. Escreva-lhe. Escreva, do verbo escrever. Temos o verbo e temos o pronome. E aqui nós temos o que nós vamos chamar de if. Verbo mais if mais pronome, ok? Então, vejam só que aqui diz, escreva-me logo que chegar. Também tá mais para um pedido, né? Pedido, mandado e ordem. Quando nós fazemos isso, estamos usando o imperativo afirmativo. Ah, professor, e o negativo? O negativo já está dizendo, a expressão é negativa. Eu digo assim, não chame, não chame-os. Não vai ser assim. Por quê, pessoal? Porque tem a expressão não. E quando tem o não, a partícula, a palavra ou a expressão negativa, não é mais enclis, é apróclise. Lá em cima, na aula anterior nós vimos, o segundo caso, tem um erro depois, expressões ou palavras negativas. Quando tiver expressões ou palavras negativas no enunciado, aí não é mais enclis, é uma próclise, é o pronome antes do verbo. Aqui, por exemplo, ó, escreva-me logo que chegar. É um imperativo afirmativo. Se fosse negativo, ficaria não me escreva. Não ficaria não escreva-me. Lógico, porque apareceria a expressão negativa, ou a palavra negativa, não é isso? E com o negativo, nós não temos enclis, mas temos a próclise, ok? Então, por isso que trabalhamos somente em cima do imperativo afirmativo. Mas essa questão, se dissesse assim, não me escreva, é um imperativo? É, mas não é afirmativo, ele é negativo, porque tem a expressão negativa. Temos o fragmento ou o advérbio de negação, não. Não me escreva. E se tiver advérbios, tem o caso lá da próclise, ou palavras ou expressões negativas, nós não teremos uma enclis, mas uma próclise pronominal, que não é esse caso. Esse caso só se refere, os três exemplos, só se refere a imperativo afirmativo, que indicam ordem, pedidos ou mandados.
Então, aqui nós temos o caso que envolve a ênclise pronominal e no nosso próximo momento veremos a mesóclise ou a posição mesoclítica, ok?